Novidade importante sobre as negociações entre São Paulo e Evangelos Marinax. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema, traz todos os detalhes da chegada de Neymar ao Santos. Já o Flamengo está emprestando um jogador mais caro de toda a sua história para a Premier League. Falam ainda sobre o Palmeiras, existe alguma sondagem por Bruno Rodrigues? Preciso te contar também que o Vasco da Gama não conseguiu comprar Brian Rodrigues, mas já tem um novo alvo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Agora sim, quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que acertou a contratação de Igor Torres, centroavante de 24 anos de idade que pertence ao Fortaleza. Ele chega em definitivo. Fortaleza aceitou rescindir o contrato e ficar com um percentual de uma venda futura, atleta que fazia relativo sucesso no exterior. Preciso contar também que Juliano foi anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense, um meio atacante de 34 anos de idade que não teve seu contrato renovado no Santos. Por falar no Furacão, Rodrigo Caio é uma das possibilidades, nome pedido pelo técnico Maurício Barbieri. Já Marcos Leonardo, ex-jogador do Santos, está arrebentando com a camisa do Al Hilal nessa temporada. Nessa sexta-feira, mais 2 gols pelo time de Jorge Jesus. Já são 10 gols em 6 partidas marcadas nesse ano. Walter, ex-goleiro do Cuiabá e do Corinthians, tem negociações com o Mirassol e pode ser reforço do time paulista que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. E a saideira do giro de notícias, o Internacional vai pagar 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos do lateral esquerdo Ramon, formado na base do Flamengo e que hoje tem seus direitos econômicos presos ao Olympiacos da Grécia. Tudo sobre a chegada de Neymar ao Santos. O novo reforço do Peixe desembarcou por volta de 9h30 da manhã dessa sexta-feira em São Roque, em um jato particular. Avião avaliado em 500 milhões de reais e todas as cifras envolvendo o Neymar são estratosféricas. O atacante acabou embarcando de helicóptero até Santos, onde passou a parte da manhã e o início da tarde. Chegou de helicóptero ao CT Rei Pelé, o CT do Santos, para assinatura do contrato de 5 meses com o Peixe. Essa assinatura aconteceu no meio da tarde. A partir dali, ele, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e seu pai passaram a acompanhar e monitorar toda a festa que está sendo realizada para a chegada dele na Vila Belmiro. A expectativa é de que ele se apresentasse na Vila entre 6h30 e 7h. Enquanto isso, os torcedores do Santos que estão no estádio alvinegro têm assistido a uma série de shows de cantores santistas. Estão previstas as apresentações de Supla, Projota, Mano Brown, entre outros. Só é importante contar que a programação da festa prevê a entrega da camisa 10 que o Neymar vai usar pelo filho do Pelé, o Edinho. É importante lembrar que alguns dias atrás o Neymar aceitou jogar no Santos também por conta de um vídeo que o Santos preparou para ele, e esse vídeo tinha a voz do Pelé festejando, comemorando o retorno do atleta. É óbvio que essa voz do Pelé foi feita através de inteligência artificial. Hora de falar sobre as últimas do Vasco da Gama. A terceira e última proposta feita pelo Cruz Maltino ao América do México por Brian Rodrigues até foi aceita, mas o clube mexicano condiciona a saída do atacante uruguaio à metade do ano, alegando que não poderia perdê-lo por agora. O Vasco não pode esperar até a metade do ano por um atacante que vai custar ou custaria 7 milhões de dólares. Foi essa oferta aceita pelo time mexicano. Diante desse cenário, o Vasco já trabalha no mercado com outras alternativas. Uma das possibilidades é Bruma, atacante português de 30 anos de idade, formado na base do Sporting, que já rodou bastante pela Europa e atualmente defende o Braga. Titular absoluto por lá, temporada atual de 31 jogos, 13 gols e 8 assistências. O Vasco não pretende gastar os mesmos 7 milhões de dólares oferecidos ao América pelo Brian Rodrigues, mas colocou um bom dinheiro para que esse negócio possa avançar. Rony, jogador que pertence ao Palmeiras, não se mudou para o Al Rayyan, voltou à pauta Cruz Maltina e dessa vez o presidente Pedrinho promete uma oferta maior para ficar com o jogador em definitivo. Vale a lembrança de que o Vasco, na busca por um atacante, já esbarrou em outras contratações, como por exemplo a de Wanderson, que pertence ao Internacional, o Soteldo, que é jogador do Santos, Lucas Braga, que acaba de se mudar para o Vitória, Lloyd, atacante que deve continuar no exterior, entre outros jogadores.
Preciso te atualizar agora sobre uma novidade super importante dessa sexta-feira. A TV Globo comprou ou chegou a um acordo com a LFU, a Liga Forte União, que representa 12 dos 20 times da Série A. Só para lembrar que a LFU já tinha acordo com a Record e com a Amazon Prime, além do YouTube. Pois saibam que todo o restante do pacote da LFU foi vendido para a TV Globo. Dessa maneira, de cada 10 jogos por rodada do Campeonato Brasileiro, 9 estarão ou na Globo, ou no Sport TV, ou no pay-per-view. Isso quer dizer que a Globo vai deitar e rolar durante o Campeonato Brasileiro pelos próximos 5 anos. O único jogo que não terá nenhuma participação da Globo será a partida com exclusividade exibida pelo Amazon Prime Video. Nicola, mas e aquele jogo que vai passar na Record e também na Cazé TV? Esse jogo não passará em TV aberta na Globo, mas estará à disposição no pay-per-view. Dessa maneira, dá para dizer que dos 380 jogos da Série A, 342 serão exibidos pela principal emissora do país. Já a LFU consegue, com um acordo com a Globo, um pacote estimado em R$1,5 bilhão de reais, o que fará com que seus clubes faturem 70% a mais do que o contrato anterior. Contrato esse que na temporada passada teve um acréscimo, até por isso a diferença do contrato atual de 2025 para o contrato de 2024, ele teve um crescimento de 50%. Importante lembrar ainda que os times da LFU vão ter uma diferença bem pequena entre eles, valor máximo, a maior distância entre o time que mais fatura na LFU e o que menos fatura é de 2,6. Na La Liga, a diferença é de 3,5. Na Premier League, essa diferença é de 1,6. Então, só para recapitular e reafirmar, dos 10 jogos por rodada no Campeonato Brasileiro, 9 estarão ou na Globo, ou no Sport TV, ou no Premier. A única exceção será a partida com exclusividade do Amazon Prime Video, Amazon Prime que já anunciou Galvão Bueno como seu narrador. Jogos que serão exibidos em TV aberta na Record ficam à disposição no pay-per-view. Você que não é assinante de nada vai ter a oportunidade de assistir a 2 jogos por rodada em TV aberta, um na Globo, outro na Record. Preciso falar agora sobre o Flamengo, que decidiu emprestar o jogador mais caro da história do clube. Vocês lembram que no ano passado o presidente Rodolfo Landim comprou o Carlos Alcaraz da Juventus por 110 milhões. Pois bem, esse atleta acaba de ser emprestado ao Everton da Inglaterra. O valor do empréstimo não foi divulgado. O que se sabe é que se o Everton quiser ficar com o atleta em definitivo, vai precisar desembolsar 18 milhões de euros. Importante dizer que esse empréstimo prevê uma obrigação de compra caso algumas metas sejam batidas. E a informação que circula entre setoristas do Flamengo é de que essas metas são facilmente alcançáveis, então a tendência é que o Flamengo consiga negociar o Alcaraz com o Everton até o fim da janela europeia. Só para complementar, negócio maluco, porque o Alcaraz, o reforço mais caro da história do Flamengo e o terceiro jogador mais caro já contratado pelo futebol brasileiro, disputou apenas 19 partidas com 3 gols e 2 assistências. Mas me parece ser uma correção de rota da nova administração, levando em consideração que a compra do Alcaraz, feita na temporada passada por Landim e companhia, não foi uma boa escolha. O Flamengo chegou a divulgar uma nota para explicar o empréstimo do Alcaraz e escreveu o seguinte, abre aspas, a decisão de negociar o jogador foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube, fecha aspas. Pergunta que eu deixo para você é, o Alcaraz, comprado por 110 milhões de reais, foi um erro? Você aceitaria emprestá-lo para o Everton? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Outra informação super importante no Fla, rubro-negro não conseguiu contratar o Jorginho do Arsenal para essa janela de transferências. O clube inglês recusou a possibilidade de liberá-lo. Dessa maneira, o Flamengo já começa a trabalhar com o Jorginho um pré-contrato para ter o meio-campista brasileiro / italiano para a disputa do Super Mundial de Clubes. O vínculo dele lá no Arsenal se encerra em 30 de junho. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinax. Havia contado para vocês, no fim do ano passado, sobre o enorme otimismo entre dirigentes do São Paulo para ou em relação ao acordo com o magnata grego.
A ideia é que o Marinakis seja sócio do São Paulo nas categorias de base. Ele vai colocar 100 milhões de dólares, essa grana será investida ao longo de 5 anos para que o São Paulo seja o clube que mais compra jogadores de base, do sub-11 ao sub-20 em toda a América do Sul. Surge uma estrela no Equador, o São Paulo vai e contrata. Surge um craque ou um candidato a craque, porque estamos falando de atletas da base. Na Argentina, o São Paulo tem condição de contratar. E depois vai vender esses jogadores assim que eles forem utilizados no time principal. Em troca, por conta desse investimento, o Marinakis passa a ter percentuais de vendas de atletas no São Paulo. Esses percentuais começam de maneira menor, com o Marinakis ficando com algo na casa de 25%, e esses percentuais vão aumentando até 40% durante os 10 anos de contrato. Pois bem, no fim do ano passado, o São Paulo enviou toda essa documentação, tudo que havia sido discutido com o Marinakis para aprovação do magnata grego. Durante esse período de janeiro, em alguns momentos, o Marinakis e sua equipe pediram ao São Paulo correções e alterações naquilo que estava sendo redigido. Todas as alterações foram feitas e a notícia que vem agora é de que Evangelos Marinakis está contratando um escritório de advocacia em São Paulo, um dos principais escritórios de advocacia. Se esse movimento está sendo feito, informação trazida pelo Zanqueta, que cobre o São Paulo, é mais um indício de que Marinakis está mesmo decidido a fechar com o tricolor. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina e ela admitiu que sim, as tratativas, ou que o Marinakis sim está contratando, buscando, entrevistando, ouvindo possibilidades de um escritório de advocacia aqui para que possa levar adiante esse projeto com o São Paulo. Informação super relevante que pode mudar a história do São Paulo. Saideira sobre o tricolor, vale a lembrança de que o título da Copa São Paulo de Juniores conquistado alguns dias atrás deve ter sido um empurrãozinho que faltava para que o Marinakis se decidisse a fechar essa parceria com o tricolor. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Bruno Rodrigues. Surgiu nas redes sociais nas últimas horas a notícia de que Bruno Rodrigues, o atacante alviverde contratado na temporada mais passada, mas que praticamente não jogou por conta de uma lesão séria, interessa a Cruzeiro e Grêmio. Confesso que achei estranho e fui perguntar para o Lupércio II, empresário do atleta e alguém da minha confiança, se existe alguma sondagem, proposta ou especulação. Ele assegura que não existe absolutamente nada, que nunca ninguém, nem o Cruzeiro, nem o Grêmio, nem qualquer outro clube procurou o Bruno Rodrigues, até porque nesse momento existe uma enorme incerteza do mercado em relação a como é que esse atleta volta a jogar. Só para complementar, segundo o Lupércio, o Lupércio disse o seguinte, abre aspas, até por uma questão de gratidão e desafio pessoal, o Bruno não tem como cogitar sair do Palmeiras antes de realmente começar a jogar pelo clube e entregar. Ele está fazendo de tudo para voltar o quanto antes, fecha aspas. Bruno Rodrigues é aguardado para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para o Mundial de Clubes com 100% do seu nível físico. A tendência é que ele faça suas primeiras partidas ao longo do Campeonato Paulista, onde pretende readquirir o ritmo de jogo. Para fechar o vídeo, eu preciso falar sobre Roberto Firmino, repercutindo uma informação que vem do exterior. Segundo o jornalista Santi Auna, que trabalha com o mercado de transferências, Roberto Firmino pode deixar o Al Ahly da Arábia Saudita. O Santi havia afirmado que a saída do Firmino, poderia se dar ainda antes do fechamento da janela na Arábia Saudita, o que não se confirmou. A janela saudita se encerrava em 31 de janeiro por conta do fuso horário. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já dá para dizer que por lá está tudo encerrado. Ninguém mais na Arábia Saudita pode contratar jogadores. As saídas ainda são permitidas, mas as chegadas não. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Corinthians, que é aquele que monitora há mais tempo a possibilidade de contratação do Firmino, até porque o Firmino já se declarou torcedor do Corinthians. A informação que eu obtive na tarde dessa sexta-feira é de que ninguém no timão conversou com o Firmino ou sabe da possibilidade de uma rescisão de contrato. Atleta cujo vínculo no Al Ahly só se encerra em junho de 2026. É verdade que a relação dele com o atual treinador não é das melhores. É também verdade que o Firmino nunca conseguiu ser, com a camisa do time saudita, nem metade daquilo que ele apresentava ou jogava nos tempos de Liverpool, mas o fato de ganhar perto de 10 milhões de reais mensais na Arábia Saudita é um enorme entrave para que ele saia. Não me parece ser algo para agora, quem sabe mais para frente o retorno de Roberto Firmino ao futebol brasileiro. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir mais notícias e também às 7 da noite tem programa do Nicola. Aguardo para a sua audiência. Tchau! E surgiu um dos nossos